Outro elemento importante e básico da linguagem, procedures e functions. Tá? Então, aqui eu coloquei os principais links do help sobre isso, né? Mas vamos observar isso na prática, diretamente no código. Então, vamos carregar aqui alguns exemplos de procedures e functions. Então, vamos lá. Então aqui algo bastante simples, né, mas que serve para ilustrar, né, esse conceito de procedure e function, tá? Esquecendo por hora os métodos da classe que está aqui, ó, que são a implementação da classe visual, né? Então, olhando para a estrutura aqui, ó, o que é uma procedure? Né? Então, a procedure é um cara que não retorna um valor, e aí você tem dentro dela algo que deve ser executado. Qual a importância, né? Qual a importância de se dividir a programação, né, em procedures e functions, e mais tarde nós vamos ver, por exemplo, a organização em classes, métodos e todo o conceito da orientação a objeto em si. A importância está em organizar o código da maneira mais legível possível e evitar duplicação de código. Então, se, por exemplo, em vários lugares do meu projeto eu preciso fazer um double, por exemplo, preciso fazer um valor vezes 2, né? Como está aqui nesse simples método, né? Nessa simples function aqui. Ao invés de eu escrever isso 200 vezes no meu projeto, eu organizo isso dentro de uma função, né? Ou mais propriamente aqui, esse é o estilo mais moderno, né, de se fazer utilizando um result. Então eu organizo isso dentro de uma função como essa e reutilizo a função double por todo o meu projeto. Né? De maneira que se eu faço uma correção aqui, por exemplo, ela não era double, era 3 vezes o valor, isto está corrigido para todo o projeto. Então, a importância de se organizar isso em métodos reutilizáveis, né? Sempre que você tem um código que você detecta que está escrevendo ele 2 vezes, talvez ele seja um candidato a uma procedure ou um método de uma eventual classe que você vai aprender aí no futuro o que é. Tá certo? Então, isso é com relação à declaração de funções e procedures. É claro que, vamos lá, alguns detalhes aqui que são importantes. Passagem de parâmetro, né? Então as funções elas podem receber parâmetros, tá? Ou não, as procedures também. Então este parâmetro que está sendo passado aqui, ele vai ser utilizado aqui dentro, como você está vendo. Então no momento que eu faço uma chamada a esta procedure, por exemplo, né? Em algum lugar aqui isso está acontecendo aqui, ó, né? A chamada função, por exemplo. Nesse caso, a função retorna um valor. Então, vamos passar aqui cada um deles. Né? A chamada ao hello. Então, o hello não tem nenhum parâmetro, né? É nosso carinha que está aqui em cima, né? E exibe uma mensagem. Então, não tem um parâmetro, não retorna nada, tá certo? Por outro lado, aqui eu tenho alguns carinhas, esse double que retorna e é uma função, então ele retorna um valor. Então eu declarei aqui uma variável x e y, e x está recebendo o retorno da função. Y está recebendo o retorno da função. E então eu estou mostrando o resultado aqui. Tá? Então, eu estou passando como parâmetro, um parâmetro do tipo que foi determinado na função double. Né? Qual é o tipo que foi determinado? Que ela receba um integer. Por isso que aqui, se eu tentar chamar double, por exemplo, com um número de ponto flutuante, ele vai gerar um erro, porque esta função espera um inteiro e não um valor estendido. Tá certo? Então, o básico, né, de procedures e functions. Procedure não retorna valor, a function retorna um valor. Ambos podem receber ou não um ou mais parâmetros. Por exemplo, aqui esse cara está recebendo 2 parâmetros do tipo inteiro. Eu posso ter parâmetros de diferentes tipos. Não há restrição alguma. Então eu posso declarar aqui, por exemplo, um terceiro parâmetro. No caso, os parâmetros do mesmo tipo você separa por vírgula, parâmetros de tipos diferentes, por exemplo, uma string, aí você separa por ponto e vírgula. Então eu posso receber aqui uma string também e utilizar essa string aqui no código. Tá certo? Se eu declarar, então vamos colocar aqui uma string, o que vai acontecer? Os lugares que chamam essa função agora devem passar esse parâmetro.
Então, se eu compilar o projeto, ele vai gerar um erro, porque aqui onde eu estou chamando o power, né, ele exige um terceiro parâmetro que não havia antes, tá certo? Então, o básico aí da declaração de procedures, functions e parâmetros. Existe mais, né, a gente vai se aprofundar disso, por exemplo, passagem de parâmetros como por referência, passagem de parâmetros como constantes, passagem de parâmetros com valor default. Então, isso são elementos aí mais avançados que nós vamos ver ao longo dos capítulos, dos episódios, mas isso é o básico com relação à declaração de funções e procedures. Elas podem estar assim declaradas, como parte aqui da sua implementação, ou elas podem ser parte de uma classe, que é o mais correto, é o que você vai ver depois nos capítulos, nos episódios mais avançados. Então, isso com relação a procedure e functions.